Passar pela imigração é um dos momentos historicamente mais delicados para o brasileiro. Isso se dá porque em vários momentos da nossa história, seja em função da ditadura, da inflação galopante e da falta de oferta de trabalho, muitos cidadãos brasileiros buscaram por condições melhores de vida em países tidos como desenvolvidos. Essa busca de milhares e milhares de brasileiros ao longo dos anos gerou um histórico com dados suficientes para ser elaborado um perfil de pessoas que desejam entrar num determinado país e permanecer nele de forma ilegal. Mas falando assim, parece até que a migração é algo recente na história da humanidade. Mas, na verdade, ela é tão antiga como natural na espécie animal. Por isso, vemos debandadas de pássaros indo de um lugar para o outro. Com a espécie humana, por razões distintas, não seria diferente. Por exemplo, a maior onda migratória em termos de distância se deu ainda no século XIV, com as grandes navegações, e mais recentemente com a Segunda Guerra Mundial. Se a migração é um ato natural, por que tanto controle? Eu sou Cláudia Bugarim, especialista em viagem, e esse é o canal da comunidade Viajoras em Ação. A sua comunidade. O ato de migrar, ou seja, sair de um lugar para se estabelecer momentânea ou definitivamente em outro lugar, como eu disse, é extremamente natural. É o ir e vir. A questão moderna, ela vai além. É ir, entrar em outro país, ou seja, imigrar e ficar, permanecer de forma não legal, sob a regra de direitos e deveres dos cidadãos daquele determinado país. Quanto à permanência ilegal, os países mais procurados criam políticas públicas para conter, ou não, tal demanda. Tanto assim que, por exemplo, alguns países fazem uma vista grossa a uma determinada fatia ou perfil de imigrantes ilegais, uma vez que sua população está envelhecendo e, por isso, necessita de mão de obra jovem para movimentar a economia. Quando a política pública é voltada a coibir os imigrantes ilegais, os agentes de imigração são treinados a perceberem atitudes, comportamentos e situações de pessoas com intenção de permanecer de forma ilegal no país. E é aí que o bicho pega. Muitas vezes, mesmo que sua intenção seja apenas turismo, se você tiver atitudes, comportamentos e ações de quem deseja emigrar de forma ilegal, você será questionada. E é exatamente isso que vocês vão evitar agindo segundo a minha orientação. Você vai gerar evidências para evitar desconfianças. Essas evidências estão pautadas nos seguintes pilares do método Viajoras em Ação: comportamento, documentação e organização. Quando falamos em comportamento, esse abrange toda e qualquer comunicação, seja ela verbal ou silenciosa. A linguagem silenciosa é aquela que fala diretamente com o inconsciente, ou seja, você envia uma emoção ou sentimento para outra pessoa. Compreender que sua postura, sua expressão, seu olhar falam por você. E isso é a linguagem silenciosa. É importante a linguagem silenciosa identificá-la nos outros e em si mesma. E a partir daí, aprender a comunicar melhor suas ideias, opiniões, emoções e aumentar a confiança e a clareza na comunicação, na percepção da emoção ou sentimento que quer passar ao seu interlocutor. Quando falamos em documentação, esse abrange toda e qualquer comprovação relativa ao viajante e à viagem. São alguns: passaporte, visto, documentos pessoais, documento demonstrativo e qualquer documento comprobatório.
comprovantes vacinais, autorização de hospedagem, vouchers de hotéis e até mesmo o seu roteiro dia a dia. O método ensina você a separar e a providenciar todos os documentos, mesmo que ele não seja exigido diretamente, como o certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Providenciar esses documentos, mesmo que não sejam exigidos, é fundamental para uma imigração tranquila, pois passa a ideia. Lembra lá da linguagem silenciosa? Que você se programou para uma viagem perfeita. Quando falamos de organização, essa abrange a arrumação em pasta específica de toda a documentação em ordem quase que cronológica de acontecimentos. Passagem aérea de ida e retorno ao seu país, roteiro dia a dia, vouchers dos hotéis, ingressos, reservas, enfim. Mostrar para o agente de imigração que você tem tudo, absolutamente tudo planejado. Como eu afirmo sempre, coloque a técnica a serviço da segurança. Use e abuse desse método. Ele foi construído a partir da minha experiência e já serviu de orientação a uma série de clientes da agência, que aprenderam, como vocês estão aprendendo agora, a gerar evidências para evitar desconfiança. E assim, passar pela imigração de um país de forma tranquila, sem medo e com a certeza de que pouco ou quase nada será questionado. Adquira nosso e-book que explica todo esse processo em detalhes e ainda traz exercício prático para você aprender e treinar uma das linguagens silenciosas mais reveladoras no ato da imigração. Além, claro, de revelar a divisão didática dos documentos e sua organização. E tem mais! Deixe o seu like, se inscreva e acesse as notificações clicando nesse sininho aqui embaixo para acompanhar todo o nosso conteúdo.